Olá, seja muito bem-vindo ao canal Filosofia Sem Rodeios. Meu nome é Bruno Rodrigues e pretendo conversar com você hoje sobre Aristóteles, um filósofo grego de extrema importância. Ele foi discípulo de Platão. Caso você não conheça nada sobre Platão, recomendo que assista uma outra videoaula que tem aqui nesse canal, deve estar passando um card agora sobre isso. E o que acontece? Aristóteles, ele embora tenha sido discípulo de Platão, ele não pôde herdar a academia, que era onde Platão ensinava, porque Aristóteles era estrangeiro em Atenas. Por isso ele funda o seu próprio local, chamado de Liceu, e ele se tornou uma pessoa muito famosa por seu conhecimento. Aristóteles escreve livros sobre várias áreas, lembrando que a filosofia não era um saber limitado, mas era um saber muito amplo, sobre todas as coisas, sobre química, física, biologia, Aristóteles escreve sobre um pouco sobre tudo mesmo. E, tamanha sua notoriedade, ele se tornou mestre de Alexandre o Grande, aquele grande conquistador da Macedônia, foi lá e buscou em Aristóteles aprender, porque entendia que Aristóteles era, na verdade, um ser humano diferenciado. E o que acontece? Como que nós conhecemos o mundo segundo Aristóteles? Nós conhecemos o mundo a partir dos nossos sentidos, a partir dos nossos olhos, nossa audição, nosso olfato, nosso paladar, nosso tato. Nós conhecemos o mundo a partir dos nossos sentidos. Isso é completamente diferente do que Platão defendia. Vou fazer a comparação daqui a pouco. Mas observe, pensa na questão do cachorro. Nós conhecemos muitos cachorros diferentes, de raças distintas, de tamanhos distintos, de cores distintas, mas mesmo assim nós ainda assim conseguimos definir e saber que cada um, mesmo sendo diferente, todos eles são cachorros. Por quê? Porque segundo Aristóteles, nós olhamos o mundo e observamos certa regularidade na natureza. Nós observamos, por exemplo, certas características que todos os cachorros partilham. E aí nós classificamos, então, todos eles dentro de um mesmo conceito, cachorro. Assim o ser humano. Embora nós possamos conhecer seres humanos muito diferentes, de muitas cores, de muitas raças, de muitos tamanhos, ainda assim nós conseguimos classificar todos eles como seres humanos. Por quê? A partir da observação. A partir da observação nós conseguimos tirar esses elementos acidentais, você vai entender o que é acidente daqui a pouco, e chegar ao conceito de ser humano. Tudo bem? Vamos por partes, a gente vai entender isso com cuidado. Então, olha só, a partir desse momento já viu que Aristóteles ele rejeitou a teoria das ideias de Platão. Platão defendia que nós conhecemos o mundo principalmente pelo nosso intelecto. O mundo sensível, aquilo que a gente consegue observar com nossos olhos, é enganoso, cópia de um mundo perfeito. Para Aristóteles, isso é bobagem. Para Aristóteles, existe apenas um mundo sensível e nós precisamos conhecê-lo a partir dos nossos sentidos. Até que é até um pouco mais fácil de entender, mais comum de entender aqui o Aristóteles. Então, a busca da essência das coisas era feita através da observação empírica. Empírico significa experiência sensível, nossos 5 sentidos atuando para conhecer alguma coisa. E o mundo é um cosmo ordenado, tudo tem o seu lugar natural para Aristóteles, e ele se baseia em matéria e forma. A matéria é eterna, as coisas que compõem o mundo são eternas, o mundo, a física da natureza, ela sempre existiu, apenas vai mudando de forma ao longo do tempo. Por exemplo, quando você pega uma árvore e constrói um lápis, por exemplo, uma cadeira, você está apenas transformando a forma da matéria, mas a matéria continua existindo, madeira. A matéria sempre vai existir em algum tipo, em alguma forma diferente. Observe? Então aqui a gente vai ter mais exemplos disso. Vamos lá. Dois pares de conceitos aqui que são importantes para a gente entender a ideia de Aristóteles. A ideia de potenciato e substância e acidente. Observe, ato é uma coisa, é a forma de uma coisa atual. É a coisa do jeito que ela é. Potência é tudo aquilo que ela pode vir a ser. Então, exemplo, a árvore é uma árvore em ato. Ela é uma árvore agora, mas ela é em potência o quê? Ela é em potência muitas coisas. Ela é um lápis, ela é uma cadeira, ela é uma mesa. Tudo que ela pode vir a ser, a gente vai colocar sobre esse conceito de potência. Então fique claro, ato, aqui, o estado atual da coisa, potência, tudo aquilo que aquela mesma coisa pode vir a ser, pode vir a se tornar. Tudo bem? E aqui
A gente tem dois outros pares de conceito, aqui um outro par de conceito que é fundamental, o de substância e acidente. Lembra que eu usei a palavra acidente agora há pouco? Você vai entender o porquê agora. Olha só, com muita atenção. Substância é o que faz com que algo seja o que é. E acidente, atributo circunstancial. Professor, que estranho, não entendi nada. Substância, ou essência, em alguns lugares você vai encontrar essa palavra, vai ser aquilo que define uma coisa. Aquele elemento que, se você retira, aquela coisa deixa de ser o que é. Como assim? Vamos pensar, por exemplo, a cadeira. O que é a cadeira? Para Aristóteles, a gente pode pensar que a cadeira é um objeto com um único assento que serve para ser sentado. Se a gente retira essa característica, e aquele objeto que nós temos, ela vai deixar de ser uma cadeira. Então, a substância é essência, é uma coisa que a gente não pode mexer nela. O ser humano, para Aristóteles, o que é o ser humano? É um animal racional. Se a gente retira essa característica de ser racional, a gente retira a ideia de ser um ser humano para Aristóteles, ok? Mas aqui então, contextualizando isso, com a ideia de acidente, e fechando aqui, relacionando com a parte que nós vimos anteriormente sobre como nós conhecemos o mundo. O que é acidente? Acidentes são aquelas coisas que a gente pode tirar, pode modificar e a coisa não vai mudar. Não vai mudar a sua essência. Como assim? A cadeira, ela pode ser alta, baixa, pode ser de madeira, de alumínio, pode ser de plástico, ela pode ter muitas características diferentes. Essas características que não alteram a essência são chamadas de acidentes, características acidentais. Então a gente pode mudar isso. O ser humano, ele é um ser racional como substância, mas ele pode ser, por exemplo, um homem, uma mulher. Ele pode ser alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito, branco, negro. Acontece que todas essas características que podem ser modificadas são características chamadas de acidentais. Então observe o conceito de substância e acidente. Então como que a gente conhece o mundo para Aristóteles, fechando e relacionando com o conceito que vimos? Nós conhecemos o mundo na medida em que nós identificamos as substâncias das coisas. Então o que acontece? Quando a gente falou sobre o cachorro, para a gente saber que cachorros diferentes, todos eles são cachorros, é porque a gente entendeu, a partir da nossa observação, qual que é a essência do cachorro, qual que é a substância do cachorro. Aí a gente pode então ver cachorros com muitos elementos diferentes, com muitas características acidentais diferentes, sendo alto, sendo baixo, sendo magrinho, sendo gordo, sendo comprido. Aí a gente vê todas as características diferentes, mas mesmo assim a gente sabe que eles participam de uma mesma substância. Por isso todos eles são cachorros. Então perceba, nós conhecemos o mundo para Aristóteles a partir da observação do mundo, identificando as substâncias das coisas. Aquelas características que, se a gente altera, aquela coisa deixa de ser o que ela é. Ok? Então, ao passo que um acidente é aquilo que vai poder mudar ao longo do tempo, pode mudar e pode ser a gente pode encontrar de várias formas diferentes, que não vai alterar aquilo que ele é. O ser humano ser gordo ou ser magro não muda o fato de ele ser um ser humano. Tudo bem? E dentro dessa ideia de Aristóteles, a gente vai ter a ideia das causas das coisas. Por que as coisas são como são? Ele vai identificar 4 causas distintas. Vai explicar por que as coisas são do jeito que elas são. A primeira causa material. As coisas são porque são por causa da matéria que a compõe. Uma cadeira de plástico, ela é de plástico por causa um dos motivos dela existir como cadeira de plástico é o plástico. E são dificuldades. A outra é a forma. Vai ser uma das mais importantes, vai ser o que vai definir o que a coisa é, a ideia de como que ela está, qual que é o formato dela na natureza. Então o que acontece? A gente sempre vai ter a ideia de matéria e forma. Toda a matéria ela vai estar organizada dentro de alguma forma. Então a cadeira ela tem uma certa disposição para ser uma cadeira. A outra é a causa eficiente, é aquilo que de fato produz aquela coisa. Exemplo, quem construiu a cadeira é a causa eficiente, a pessoa que construiu, a empresa que construiu é a causa eficiente da cadeira. Então até aqui, as coisas são como são, por causa da matéria delas, por causa da forma delas, por causa
da pessoa que a construiu, pessoa que fez do ser ou do agente que fez com que a coisa fosse desse jeito, e a última, causa final, a finalidade, que para Aristóteles é a mais importante. O telos, qual que é o objetivo dessa coisa? Cadeira, então, a essência da cadeira, objeto de único assento para ser sentado. O objetivo dela é ser sentada, que as pessoas sentem nela, cadeira. Então, a gente pode explicar a existência da cadeira por causa dessas 4 coisas. Se não fosse a finalidade dela, certamente ela não existiria. Se não fosse a pessoa que a produziu, certamente ela não existiria. Se não fosse a forma dela, não existisse a forma de cadeira, ela não seria do jeito que ela é. Se não fosse a matéria plástica, ela não existiria também, existiria como outra coisa. Tudo bem? Então, os seres são explicados a partir dessas 3 causas. E aqui a gente tem também a questão da ética do Aristóteles. Eu não vou me alongar muito nisso, embora seja uma ética muito importante. Eu tenho uma videoaula sobre a ética do Aristóteles, vai estar passando o card aqui também. Recomendo que você assista e dá a entender. E assim, linkando com essa aula, você entende Aristóteles de um modo muito mais amplo. Aristóteles vai defender uma ética do meio termo, chamada de ética, e é uma ética teleológica, baseada no fim. Você viu aqui na causa final, a causa mais importante de todas é o telos, é o objetivo. Então, todos os seres humanos são movidos por um telos. Esse telos é o ser feliz. Todos os seres humanos desejam a felicidade. E para nós agirmos corretamente para Aristóteles, além de outras coisas, nós precisamos buscar um meio termo, sermos pessoas equilibradas, nem excessivamente alguma coisa, nem muito pouco nessa mesma coisa. Isso, para você entender com detalhes, recomendo então meu vídeo sobre a ética de Aristóteles. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para vocês, espero que tenham gostado, se divertido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Abraço.